Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando então o vídeo número 2 da semana 7 em língua portuguesa. Estamos trabalhando ainda com a apostila número 1, porém o conteúdo que a gente vai ver aqui um pouquinho é um conteúdo bem gramatical, é a parte de concordância. Aparece bem pouquinho na apostila, porém eu vou reforçar, dar mais conceitos e fazer com que a gente se aprofunde um pouquinho mais nesse conteúdo, ok? Então, a princípio, não precisa pegar a apostila, só prestem atenção na explicação. Então, o que é uma concordância, né? Concordar é o quê? É combinar, né? Fazer parte, se entender. Quando eu concordo com alguém, eu estou sendo algo tendo alguma afinidade, alguma relação. Então, a concordância verbal e nominal é a parte da gramática que estuda a conformidade estabelecida entre cada componente da oração. Enquanto a concordância verbal se ocupa em relação ao sujeito e verbo, a concordância nominal se ocupa em relação às classes de palavras. Então, concordância verbal, sujeito e verbo. Concordância nominal, classes de palavras. Substantivos, artigos, adjetivos, numerais. Exemplo. Nós estudaremos regras e exemplos complicados juntos. Na frase acima, temos dois tipos de concordância. Na concordância do sujeito nós com o verbo estudaremos, estamos diante de um caso de concordância verbal. Aqui, ó, gente. Nós estudaremos. Verbal, tá? Já quando o substantivo regras e exemplos concordam com o adjetivo complicados, estamos diante da concordância nominal. Trocar de cor, regras, exemplos, complicados. Uou! Então, nós estudaremos concordância verbal. Regras e exemplos complicados, concordância nominal. Nós estudaremos verbal. Regras e exemplos nominal. Acho que foi isso que eu falei. Concordância verbal. Algumas regrinhas básicas. Primeiro, sujeito composto antes do verbo. Quando o sujeito é composto e vem antes do verbo, esse verbo deve estar no plural. Maria e José conversaram até a madrugada. Maria e José tem um sujeito composto. Sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo tanto pode ficar no plural como pode concordar com um sujeito mais próximo. Discursaram diretor e professor. Discursou diretor e professores. Então, discursaram diretor e professores, discursou diretor e professores. Nesse primeiro aqui, ó, discursaram é diretores e professores. Uou. Aqui embaixo, discursou, eu estou me referindo só ao diretor. Professor não, tá? Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Quando o sujeito é composto, mas as pessoas gramaticais são diferentes. Lembra? Primeira, segunda e terceira pessoa. O verbo também deve ficar no plural. No entanto, ele concordará com a pessoa que o nível gramatical tiver prioridade. Isso quer dizer que a primeira pessoa tem prioridade em relação à segunda, que tem prioridade em relação à terceira. Exemplo. Nós, vós e eles, vamos à festa. Nós vamos à festa. Tu e ele falais outra língua. Tu falais. Então, nós, na primeira frase aqui, né, está indicando maior prioridade. E aqui, o tu. Tu falais, nós vamos. Prioridade. Agora um pouquinho da concordância nominal. Adjetivos e substantivos das classes gramaticais. Quando há mais do que um adjetivo para um substantivo, os adjetivos devem concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: adorava comida salgada e gordurosa. Comida salgada e gordurosa. Feminino e singular. Comida salgada, gordurosa. Substantivos e um adjetivo.
No caso inverso, ou seja, quando há mais do que um substantivo e apenas um adjetivo, há duas formas de concordar. Primeiro, quando o adjetivo vem antes do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Linda filha e bebê. Linda filha e bebê. Filha e bebê são gêneros diferentes. Filha feminino, bebê masculino. Então, concorda com o mais próximo. E quando o adjetivo vem depois do substantivo, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo ou com todos os substantivos. Pronúncia e vocabulário perfeito, vocabulário e pronúncia perfeita. Ou pronúncia e vocabulário perfeitos, vocabulário e pronúncia perfeitos. Quando eu tenho um aluno e uma aluna estudiosos, porque eu quero me referir aos dois. Masculino, plural. Aluno e aluna estudiosos. Os dois. Me refiro aos dois. Quando eu digo pronúncia e vocabulário perfeito, eu estou me referindo só ao vocabulário, o que é mais próximo. Então, aqui vocês podem escolher, tá? Tem mais de uma opção. Vai depender do contexto. Quando houver um adjetivo composto, somente o último elemento sofrerá flexão, tanto de gênero quanto de número. Meus avós são franco-brasileiros. As guerras greco-romanas marcaram a civilização. Em São Paulo, há várias comunidades nipo-brasileiras. Sempre o último. Palavras que indicam cor, geralmente deverão concordar em gênero e número com o substantivo que se refere. Ficou com os olhos vermelhos. Olhos vermelhos, de tanto chorar. Nuvens negras, nuvens feminino plural, cobriam a cidade. Estas bananas ainda estão verdes, plural, bananas, verdes. Tá? Então, concordam gênero e número. Lembrando, gênero, feminino e masculino, número, singular e plural. Letra B. Quando a palavra que indica cor deriva de um substantivo, deverá permanecer invariável. Substantivo quer dizer que existe esse ser. Comprei 2 blusas rosa. Rosa é uma flor, então vai ficar invariável. Alice gostava de vestidos violeta. Violeta também é uma flor, então fica invariável. Laranja, né? Eu comprei um penal, um estojo laranja. Ou comprei estojos, penais, laranja, porque existe a fruta laranja, ok? C. Quando for um nome composto e o segundo termo for um substantivo, fica invariável. Ela comprou cortinas amarelo, ouro. Ouro é um substantivo para a sala. Carlos está vestindo uma camisa verde, bandeira. Bandeira também é um substantivo. Fica no singular. Quando os termos claro e escuro indicarem tonalidade da cor, somente eles sofrerão flexão. O rapaz tem belos olhos azul claros, claro e escuro. Quero aquelas saias verde escuras que vi na vitrine. Então, olhos claros, saias escuras. O azul marinho e azul celeste são sempre invariáveis, nunca vão mudar. A empresa comprou uniformes azul marinho para todos os funcionários. Ele gosta de camisas azul celeste. Então, azul marinho e azul celeste invariável. Mesmo tendo plural aqui, plural vai ficar invariável. Agora sim, eu gostaria que vocês pegassem a apostila lá na página 85, tá? Apostila 1, página 85, por favor. Lá tem um exercício de concordância que nós vamos fazer juntos. Diz assim: observe as mudanças em alguns elementos de cada frase e reescreva de modo a respeitar as regras. Número 1. Você deve tomar cuidado com a má língua. Vocês devem tomar cuidado com as más línguas. Más línguas. Página 85 da apostila 1. 2. Apareceu no abaixo-assinado o nome do cirurgião dentista. Apareceram, plural, nos abaixo-assinados os nomes dos cirurgiões dentistas. Abaixo-assinados cirurgiões dentistas. 3.
Foi enviado um cartão postal ao morador do Arranha-Céu. Foram enviados vários cartões postais aos moradores dos arranha-céus. Então, cartões postais e arranha-céus. 4. Há nesse abrigo apenas um cão vira-lata. Há nesse abrigo centenas ou muitos cães vira-latas. Muitos cães vira-latas. 5. Assustou o público bate-boca entre os políticos. Assustaram o público os bate-bocas entre os políticos. Bate-bocas. 6. Maria e eu compramos apenas uma couve-flor. Maria e eu compramos vários couves-flores. Couves-flores. Aqui os dois vão para o plural, tá? Concordância. E a 7. Trata-se de uma flor sempre viva. Trata-se de flores, plural, as sempre vivas. Só o último vai para o plural. Sempre vivas. Aqui a gente encerra então essa parte de concordância. Não foi tão profundo, mas porém deu ideia um pouquinho do que é a concordância verbal e nominal. A gente vai voltar a esse conteúdo ainda. Se tiverem alguma dúvida, podem tirar na aula ao vivo. Aqui tem um quadrinho, né, que eu gosto muito desse professor Pedro agora, de vez em quando ele publica algumas coisas. É um quadrinho bem ilustrativo e bem fácil de entender, uma dica, né? O plural dos substantivos compostos ligados por hífen. Então, ali tem até o exemplo do couve-flor, é substantivo e substantivo. Então, os dois vão para o plural, couves, flores. Depois, batata doce, substantivo e adjetivo. Os dois, plural, batatas doces. Aí tem exemplos, Tenente Coronel, Amor Perfeito, Água Marinha, Vitória Régia. Então, se quiserem procurar mais exemplos na internet, podem buscar. Mas esse quadrinho é bem ilustrativo só para complementar essa parte de concordância, tá? Não vai ter essa parte escrita de explicação nessa apostila, na apostila 1, mas eu já dei um pouquinho de ideia do que nós vamos trabalhar ainda. E a página 85, então, já está feita, ok? Fiquem bem, tenham uma boa semana, até a próxima aula ao vivo ou até a próximo slide vídeo aula. Tchau, tchau, gente. Se cuidem, tá?